no Livro dos Espíritos, mas antes da pergunta, que é a 642, eu vou contar um depoimento de Humberto de Campos. Ele conta que Kardec soube de um sonho de Lutero, reformador, que estivera no paraíso e se inebriou com as belezas do paraíso. Então Kardec foi repousar e pensou, puxa, se aos reformistas foi concedida essa situação, o que não está reservado aos espíritas? Dito isso, ele de imediato, um espírito retirou-o do corpo em desdobramento e levou Kardec para uma região nevoenta, sombria, onde ele escutava gargalhadas, gritos, vozes de loucura, desequilíbrio. Então ele ficou completamente surpreendido com aquela situação, milhares de entidades, disse ele, né? Então ele começou a perguntar ao mentor que estava ao seu lado: jazem aqui os crucificadores do Cristo? Nenhum deles. Afinal de contas, disse o mentor, eles desconheciam a essência, em essência, o mal que praticavam. Através de inúmeras reencarnações, resgataram os seus débitos. E ele pensou, naturalmente os imperadores romanos estão aqui. Também não, disse o mentor. Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de responsabilidade. Alguns já foram liberados, outros ainda na terra em estágio de remissão das dívidas. E ele foi pensando, então naturalmente vamos encontrar os algozes do cristianismo nos primeiros anos do Evangelho. Nenhum deles, disse o mentor. Homens e mulheres quase selvagens que eram, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. Então ele começou a pensar, Kardec, Aníbal, Átila, o rei dos Hunos, Gengis Khan e Alarico. E antes que ele formulasse uma nova pergunta, o mentor respondeu, não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e por isso recolheram piedoso amparo dirigidos para o renascimento carnal. Então Kardec, emocionado, perguntou, mas diga-me então, quem são essas criaturas que sofrem tanto aqui? Quem são esses irmãos nossos, com tantos gemidos e impressões que cortam a nossa alma? Então o mentor explicou. Estão aqui, junto de nós, os que estavam no mundo plenamente educados, quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem. Especialmente os cristãos infiéis, disse ele, de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Então Kardec, de chofre, voltou para o corpo, despertou, pegou uma caneta e escreveu a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, que ele formularia aos espíritos naquela noite, que é a seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Vou repetir. Para agradar a Deus e assegurar
a sua posição futura? Bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos responderam, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças. Cumpre-lhe fazer o bem, responderam os benfeitores, no limite das suas forças. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, meus amigos, aí a gente cai no campo da omissão, não é? E eu digo que, via de regra, o mundo tem muito mais pessoas omissas do que pessoas más. Omissas. Aquelas pessoas que ficam em cima do muro. E o codificador, mas o codificador era exigente. Ele não se contentava com pouco. Dizem que as mulheres são muito curiosas e muito perguntadoras, mas Kardec suplantou a todas as nossas irmãs. Porque ele fazia uma pergunta aqui, esperava o tempo passar, fazia outra com outro ângulo daquele tema, mas lá na frente, e eles diziam, já o dissemos, já falamos, não é? Então, ele fez a pergunta 643, seguindo a 642. Há pessoas que por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Olha o que eles responderam. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. E ele fez a 644 e a 645, e nós vamos encerrar com a 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? O mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas. E quando nada custa, Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já disse a propósito do óbolo da viúva. Então vejam, minhas irmãs, não tem saída. Por isso que a doutrina espírita é incômoda, já disseram isso. Meu Deus do céu, ela não é cômoda para nós. Exige o perdão aos inimigos. Existem 3 atitudes que nós devemos ter em relação aos nossos inimigos. Perdoar, fazer o bem a quem nos perseguem e orar por quem nos persegue. Meu Deus, então isso é difícil, né? Então, e aqueles que se diziam, eu conheço alguns, aqui não deve ter claro, mas lá em outros lados eu já conheci espíritas que se bandearam para outras crenças. Sabe por quê, minha gente? Porque é cômodo, não tem que fazer esforço. Ou é a pessoa que gosta de se enganar, ou não quer fazer esforço, não é? Por isso que uma evangélica disse para a amiga assim, olha, a minha religião é melhor que a sua. Porque na minha religião a gente trabalha, morre e vai para o céu. E na de vocês trabalham, morrem e continuam trabalhando. Disse ela, e é verdade, não é? Graças a Deus que a gente continua trabalhando, não é? Então, meus amigos, olha só, não há quem não possa fazer o bem. O bem só tem apreciação quando feito com dificuldades. E somente o egoísta não pode fazer o bem. Então, todos nós podemos fazer o bem. Então, eu vou dar um exemplo que eu conheci do bem feito com dificuldades, como diz a pergunta, que foi a dona Conceição Aparecida, lá do hospital do Fogo Selvagem em Uberaba, que eu conheci. Então, olha só que dificuldades. Um dia, com 50 doentes, ela estava na Santa Casa lá de Uberaba, quando o diretor disse, olha, vai embora com os seus 50 doentes, porque não tem comida para eles hoje. Mas como eu vou embora? Não tem comida, vai embora. E ela saiu, olha a dificuldade, 50 doentes, foi para a sua casa. Chegando na sua casa, os familiares disseram, ou nós ou eles. Olha a dificuldade aumentando. Ela ficou com eles e saiu.
que ela fez? Ela foi para a rua de Uberaba pedir pelos doentes, batia numa panela, fazia barulho pedindo, quando um promotor parou um carro, um promotor de justiça, parou e perguntou a ela o que era aquilo. Ela disse, não, isso é um absurdo, vamos lá para a Santa Casa. Ela disse, não, eu fui expulsa porque não tinha comida. Então ele foi lá, chegou lá, a enfermeira-chefe disse, não, é a mentira dela, ela saiu porque quis. Olha só, quanta dificuldade. E aí o homem disse para ela, a senhora devia ter tocado o telefone, pelo menos para nós, quer dizer, deveria ter usado o telefone e a cabeça, e ainda completou com ironia, que cabeça não servia somente para criar piolho. Então vejam as dificuldades que ela encontrou para fazer o bem. Bom, ela foi a São Paulo, chegou em São Paulo, botou na casa de uma prima, botou no viaduto do Chá um lençol e começou a pedir pelos doentes. Quando passou eu falo porque está no depoimento, na história, passou o presidente da Câmara de Vereadores de Uberaba, junto com o vereador, quando viu aquilo, disse, não, mas olha, essa mulher está, maculando o nome da cidade de Uberaba, vamos prendê-la. E levaram para a prisão. Olha as dificuldades crescentes que ela foi encontrando por fazer o bem. Bom, aí, uma foi presa, ficou humilhada, o Chico arranjou um advogado para que ela tirasse ela da prisão, aí ela resolveu desistir. Aí o Chico falou, não desista, você reencarnou com esse compromisso de cuidar dos doentes, e você em outras e outras encarnações teve várias oportunidades com posições sociais de destaque, e não tratou de doentes, você simplesmente abandonou e esqueceu as suas missões. Agora, porque é assim, é a repetência, o aluno repetente é mais difícil, né? Ele vai repetir aquilo tudo que ele ouviu. Eu sempre que no tempo do ginásio, eu fui repetente uma vez, né? Então, é mais difícil, o ambiente é outro. Então, ela estava repetindo uma encarnação, só que com dificuldades maiores. Negra, analfabeta e pobre. Eu conheci andando descalças lá na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Bom, depois de estabelecido aquilo tudo. Então o Chico falou para ela, não largue, porque você abandonou no passado em várias encarnações. E se você se afastar dessa missão, vai ficar muito pior para você. Bom, aí um dia ela foi no centro do Chico, para vocês terem uma ideia da posição dela. E quem é o Chico Xavier? Aí a pessoa que a levou disse, aquele que está lá na mesa escrevendo, aquele nada, aqui quem está ali é Castro Alves escrevendo, eu estou vendo Castro Alves com aquele cabelo partido, quer dizer, ele era vidente e não sabia, e o espírito era Castro Alves que estava dando uma mensagem pelo Chico, né? É lá o Castro Alves, fica você falando que é esse tal de Chico Xavier, então veja as dificuldades que ela encontrou, mas não desistiu. Então, meus amigos, por isso que quanta gente espírita desiste, né? E olha, a coisa mais fácil é o desculpismo. Segundo Emmanuel, olha o que ele diz. Desculpismo, no livro Palavras da Vida Eterna, sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações e surgem as pencas, desculpas, disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda, sou velho demais, minhas atribulações são enormes, obrigações de família estão crescendo. Então, Emmanuel diz que são tantas desculpas que dá a ideia de que a gente está lidando com sofredores, grandes sofredores, ou então pessoas absolutamente incapazes, o que não é a verdade. Então, gente, eu vou contar um caso, um depoimento, que anula qualquer desculpismo da nossa parte. Uma moça bela, rica, morando em Ipanema, pega o carro 3 vezes por semana, vai ao Jardim Gramacho lidar com aqueles pobres. O que ela faz? Ela é uma doutora, ela é uma psicóloga, ela tem PhD em caridade, aquilo tudo? Não.
o que ela faz, todos nós aqui, sem exceção, todos nós aqui podemos fazer. Ela dá do seu tempo, ela vai lá sorrir para a comunidade, no lixão lá do Jardim Gramacho, ela é conhecida, ela entra em todas as casas, tem um retrato que eu li isso na revista de domingo do Globo, a garotada mexendo nos cabelos dela. Gente, o que ela dá para aquele povo? Sorriso. E quem é que não pode ir numa comunidade dessa fazer? Olhar no olho deles, porque eles são abatidos pela vida, por aquele que tem mais recurso. A gente tem que fazer, tem que tentar, não importa se a gente tem jeito ou não, porque a gente vai aprendendo. Nós distribuímos quentinha na rua, quentinha e sopa, lá na nossa casa, né? Então, uma amiga indo a primeira vez, ela foi, um senhor dormia, gordo, numa loja ali em Ipanema, e ela então acordou, o moço pediu desculpa, mas disse, não, é que nós estamos trazendo uma janta, o senhor me perdoe eu ter lhe acordado, mas o senhor quer jantar? Não, minha filha, tudo bem, pode me acordar para comer, só não pode me acordar para trabalhar, que eu fico nervoso. Quer dizer, deu a comida, às vezes acontece isso. O outro olhou, parou no meio da quentinha, arroz, feijão, angu e carne moída. Parou no meio, o que houve? Não gostou? Aí ele olhou e falou assim, não tem uns ovos estrelados? Porque, olha, aos mendigos desprezados não ridicularizei, são senhores despojados dos seus tesouros de reis. Estão eles ali. Então, onde é que nós estávamos mesmo? Que tem um problema, viu, Cândida? Quando eu esqueço, eu tenho que começar do início, porque a minha palestra é decorada. Bom, até umas 5h30, né? Não tem problema, ainda está um sol, está bonito, não é? A gente pode ir ficando, né? Tem outra personagem, olha só, Angelina Jolie, aquela artista. Meu Deus do céu, ela foi na África, viu um garoto de 14, 16 anos acorrentado e tremendo sem parar, porque ele tinha visto os terroristas matarem na sua frente toda a sua família. Então ele pegou aquele trauma, ele não parava de tremer e estava acorrentado. Sabe o que ela fez? Ela deu o que todos nós podemos dar. Ela abraçou o garoto, apertou junto ao seu regaço, apertou e foi passando vibração de amor, vibração de fraternidade, e ele foi parando de tremer, e parou de tremer, gente. Um animal responde às nossas coisas, ao nosso gesto de amor. Um dia apareceu um gato selvagem na casa do Chico, e o gato, quem se aproximava, ele tentava pegar. Aí quando o Chico entrou, o Chico amava cães, gatos. Aí ele dizia para a secretária dele, olha, fulana, se faltar dinheiro para comida para a gente, dê primeiro para os bichos, viu? Depois para nós, se sobrar. Então, um dia, quando ele entrou, o amigo falou, olha, o gato comeu uma aranha venenosa, vai morrer o Chico, dá um passe nele. Como o Chico era bem mandado, deu um passe no gato, mas antes de dar o passe, ele disse, olha, eu vou te dar um passe, eu vou falar em Jesus para o gato. E o gato olhando para ele, todo esticado. E quando a gente fala o nome de Jesus, é sério. Você respeita, não vai me morder, me atacar. Aí o gato se esticou mais ainda, ele deu passe no gato, dava leite em conta-gota, o gato ficou puxa-saco dele igual a cachorro, meu Deus do céu. Depois ficou bom e não largava os pés do Chico. Então, gente, olha, não há um amor que não se renda a um amor maior. Não há. Gente, isso quem disse foi Antônio Vieira. Não há um amor que não se renda a um amor maior. Assim como o amor, só com o amor se conquista, assim não há amor tão forte ou tão fortificado que se não renda a outro amor. E o poeta disse, olha, o amor se ama de todo, sobe ou caminha de rastros, desce abaixo do lodo ou vibra acima dos astros. Não há quem não se renda, não é, ao amor. Então, olha, eu conheço muito espírita depressivo. Vocês acreditam? Aqui, claro que não tem, mas lá no Eurípides tem. Depressivo e com síndrome de pânico. Espírita.
Um amigo meu diz que depressão é birra da criatura com Deus. E Emmanuel diz que é a não aceitação da vida que tem. Da vida que tem, não é isso? Então a pessoa, olha, a pessoa casa e depois a mulher inteligente, ela não, com o tempo, ela não pode mudar a cara do marido, ela muda a decoração da sala, da casa, não é? Tu troca o sofá, bota umas cortinas coloridas, é vencer a rotina. O casal estava passeando e ela colocou a mão no ombro dele e falou, 20 anos de casados. E ele falou assim, ô minha filha, você está tão romântica hoje com a mão no meu ombro? Não, não é que eu estou cansado, estou me apoiando em você. Então, meus amigos, olha, Kelvin Van Dyne, que tem um livro, Psicografia de Valdo Vieira, ele tem citações memoráveis, né? Então ele disse que às vezes a gente tem que tirar férias de nós mesmos para que a gente possa cultivar o espírito, sair da nossa rotina. Tirar férias de nós, sabe o que é? É a gente pensar nos outros. Porque, olha, em psicologia, na medida, olha, a gente só alcança o amor quando a gente diminui a cota de pensar em nós mesmos e aumenta a cota de pensar nos outros. Chico Xavier pensava em quem? Nos outros. Madre Teresa de Calcutá pensava em quem? Nos outros. Um dia perguntaram a ela, Madre, o que eu preciso fazer para ser feliz? Ame até morrer, ela disse. Respondeu. Então, minhas irmãs, meus amigos, se a gente ficar parado, Emmanuel diz que a rotina é a ferrugem das ideias. Se a gente ficar 10 anos parado sem fazer nada, sabe o que vai acontecer com a gente? Nada. Nós vamos ficar apenas 10 anos mais velhos. Não é nada, não vai acontecer nada diferente na gente. Então a gente tem que tentar fazer, não é? Quantas criaturas preferem não ter que saber para não ter que fazer? Porque o Espiritismo tem um problema, o conhecimento espírita causa um problema na nossa cabeça. É o problema do rendimento, porque tanto conhecimento a gente tem que render. A gente tem que sair da rotina e, olha, a pior ignorância é a voluntária, vocês sabiam? A pior ignorância é a voluntária, porque é aquele que não quer saber mesmo, né? Santo Tomás de Aquino falou de um pecado, o pecado da ignorância. É a ignorância culposa, ou seja, a omissão indesculpável ou o desinteresse pelo conhecimento dos valores e dos princípios. O Chico, uma vez, deu um livro para uma mulher analfabeta, olha só. Ela, se sou eu que dou, ela ia se ofender, mas foi o Chico. Ela ficou emocionada e disse, vou aprender a ler para responder ao Chico e ler o livro. Gente, aprendeu a ler, saiu do analfabetismo, escreveu uma carta para o Chico, porque o Chico sabia das coisas. E ela tornou-se a líder espiritual da família. Então, o problema é que tem muita gente que vem ao centro espírita como ia no tempo das igrejas. Quer dizer, são os chamados interesseiros, que é diferente dos interessados. Então, a gente deve ser interessado em fazer, em realizar, e não vir com o interesse de somente receber. Então, nos limites do céu, ainda Humberto de Campos, ele contou que aportou um peregrino envolto em nevoado manto, irradiava pureza e brandura, todo branco, tudo. A fronte dele denunciava-lhe a nobreza. E ele então disse que queria entrar no céu, que ele se preparou, não se misturou com pecadores, aquilo tudo, porque ele queria entrar no céu. E o homem, o experimentado funcionário, começou a olhar para ele, olhou para a aura dele, olhou ele todo de branco, bonito, né? Mas ele olhou e achou que tinha alguma coisa ainda, que faltava alguma coisa naquela criatura para entrar no céu. Aí ele ficou assim, pensando, aí ele começou a fazer um questionário. Olha, para entrar no céu, o senhor tem que responder a esse questionário aqui. Eu vou ler rápido
a gente não perder o brilho da mensagem. Você entesourou o amor sublime? Graças a Deus, respondeu. Edificaste a humildade? Sim. Guardaste a esperança fiel? Todos os dias. Seguiste o bem? Invariavelmente. Cultivaste a pureza? Com zelo extremado. Exemplificaste o trabalho construtivo? Diariamente. Olha só, sustentaste a fé perfeitamente. Combateste os vícios em ti mesmo, tais como a vaidade, o orgulho, o egoísmo e o ciúme? Esmeradamente, respondeu o peregrino. E o anjo olhou para ele e fez a clássica pergunta: ó, meu amigo, já trabalhaste no inferno? Aí ele: como? Isso é pergunta que o senhor me faça? Se eu vou trabalhar no inferno com aquelas almas perdidas, infelizes, sujas para me contaminar? Que pergunta é essa? Não, meu amigo. Aí o anjo falou: sim, meu amigo, o bem é para salvar o mal. O amor foi criado para que amemos. A sabedoria se destina em primeiro lugar ao ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. E completou: por isso mesmo o céu não perde o inferno de vista. Torna a terra e desce ao inferno que o homem criou e serve ao Senhor Supremo, voltando depois. Então, meus amigos, com tanta convicção, com a espírita, porque o espiritismo anula, por exemplo, o medo da morte, não é? O espiritismo anula as dificuldades que a gente possa ter, as ansiedades com relação ao futuro, ao porvir. Quer ver, eu ainda vou fazer uma pesquisa aqui, posso? Quem não tem medo da morte, quem não tem medo de morrer, permaneça sentado. Olha, unanimidade. Todos aqui não têm medo de morrer. Então, gente, o espiritismo tem isso, esse peso. Ele anula as ansiedades em relação à morte, à vida depois da morte. E outra coisa, é a única religião que dá valor ao trabalho. Ao trabalho, a gente sabe disso. Não é porque fora da caridade não há salvação. Sabem por quê? Que Kardec colocou isso no Evangelho, porque a caridade muda. Posso, né? Eu bebo muita água, além da água que eu bebo quando estou falando, né? Então, por que Kardec colocou no Evangelho fora da caridade não há salvação? Porque a caridade muda o nosso destino. E não há outro caminho para amarmos do que a caridade. E será, como nós falamos, pela caridade que nós vamos diminuindo a cota. Via de regra, o homem comum, ele num dia, 95% do dia, ele pensa nele. Então a gente tem que ir diminuindo essa cota para pensar nos outros. E a pessoa, não precisa mais nada, Maria de Magdala, aquela mulher que osculou os pés de Jesus, que lavou os pés de Jesus com um bálsamo caríssimo, de elevada fragrância, e secou os pés, chorava e secou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Que o fariseu preconceituoso teve um pensamento ruim em relação a Jesus por ter deixado a mulher fazer aquilo. Jesus, que lia o pensamento, disse: olha, esta mulher me beijou, eu cheguei aqui, não me beijaste, não me deste água para lavar os pés, ela lavou meus pés. Enfim, foi falando, aí depois virou para ela e disse o quê? Mulher, teus pecados foram perdoados por quê? Porque muito amaste. Então não há gratuidade nem privilégios no reino dos céus. O Espiritismo é a doutrina da conquista. Não é a doutrina do privilégio gratuito. Então, o Espiritismo, Kardec, trazendo as excelências do Espiritismo, ele nos ensinou que o conhecimento, o trabalho no bem, e o Chico, eu vi o Chico, ele começava às 2h da tarde, lá em Uberaba, atendendo as pessoas as mais difíceis.
tomava um cafezinho, voltava e depois ia psicografar. Um dia, para que a gente tenha veja o valor da fé, um dia uma senhora que sofria de enxaqueca 20 anos, o Chico deixou um pouco do chá que davam a ele, isso no final dos trabalhos, quando ele se dirigia do salão para a cozinha, para tomar um outro cafezinho com os amigos. Então ele deixou metade da xícara de chá por tomar. Então a senhora teve um pensamento: se eu tomar aquele chá, eu vou ficar boa da minha enxaqueca. Igualzinho em termos de elevação, em termos de fé, aquela mulher que segurou no manto de Jesus para ficar livre das hemorragias, que sofria 12 anos. Se eu tomar aquele chá, eu vou ficar boa da enxaqueca. Tomou o chá e ficou boa da enxaqueca. Olha, o Chico, vou contar uma outra história dele para que a gente tenha uma ideia da dimensão do Chico. Isso quem me contou assistiu. Ele era muito amigo da dona Nena Galves, do Centro Espírita União de São Paulo. Então, a dona Nena Galves fez uma pullover de lã para o Chico, estava no inverno, e um doutor Rossi, amigo comum da dona Nena e do Chico, ficou encaminhado de levar o pullover para Uberaba para dar ao Chico, que ele ia visitá-lo. Ele levou, da parte da tarde, foi ao Chico, deu o pullover, e eu vi o Chico várias vezes. Todo presente que ele recebia era uma festa para ele. Ele, que beleza, olha como eu fiquei bem aqui com essa pullover. E botou a pullover. E o doutor Rossi foi para o hotel, de noite pegou o carro e foi para o centro assistir a palestra. Junho, frio, quando ele foi chegando perto do centro, ele viu um homem só de camiseta a 100 metros da entrada do centro, na calçada. Entrou, estava lá o Chico, com a pullover. Terminada a reunião, o Chico falou: doutor Rossi, vamos até o outro lado da cidade, que eu preciso dar um passo numa pessoa? Pois não. Aí, o Chico na carona, o doutor Rossi foi. Quando o doutor Rossi passou, está lá o mendigo na calçada. Eles foram, entraram na casa, no lado oposto da cidade. O Chico deu o passo, aquilo tudo. Daqui a pouco o Chico entrou num quarto, sumiu. 15 minutos depois, o Chico volta sem a suéter. O doutor Rossi registrou no carro, perguntou: como é, Chico? Você, a suéter, né? Aí o Chico meio sem jeito, né? É que aqui em Uberaba a gente está acostumado com frio, a gente se acostuma. Quando passaram em frente ao homem, quem é que estava com a suéter? Ele. O que é que foi isso, gente? O Chico transportou-se, materializou-se e deu a suéter por homem. Isso é um absurdo? Não. Primeiro que ele estava fisicamente a pé, ele não conseguiria ir a tempo. Ele estava no lado oposto da cidade. E depois Eurípides Barçanufo não fez tanto isso, encarnado? Quantos partos ele fez materializado e lá em Sacramento? Não é que constam dos livros da Corina Novelino, por exemplo. Então vejam o potencial do Chico. Ele foi lá e materializou-se, deu a suéter para o homem e retornou. Ele tinha, uma vez, para que a gente tenha uma ideia do peso da caridade, um casal perguntou, o Chico perguntou, quando eles iam saindo da reunião, o Chico perguntou: como vai a menina, a filha única do casal? Chico, vai muito mal. Ela está no psiquiatra, já tentou o suicídio 3 vezes. O Chico, na mesma hora: o doutor Bezerra está dizendo para vocês fazerem algum trabalho na caridade, se filiarem a algum movimento, fazer algum trabalho na caridade para ajudá-la. Bom, o casal saiu dali e em casa, vamos visitar o presídio de jovens aqui em Uberaba. E aos domingos iam lá em Uberaba, no presídio, levava cobertor, levava lençol, levava frutas. E 3 meses depois o Chico encontra o casal de novo. E aí, como é que vai a nossa menina? Um sorriso daqui a aqui. Ficou boa, Chico. Teve alta do psiquiatra,
Aí o doutor Bezerra explicou ao Chico que quando o casal foi lá, as mães desencarnadas daqueles jovens, curiosas, porque a curiosidade feminina, viu, Cândida, continua depois do corpo, curiosas quiseram saber o que levou aquele casal a ir lá se não tinha nenhum parente, nenhum filho lá preso. E aí acompanharam o casal até a casa deles, quando viram a menina completamente tomada por obsessores. Então resolveram, olha o valor da caridade. Caridade se concebe por angélico alvará. Quem auxilia recebe, acreditando que dá, disse o poeta. Então elas resolveram em assembleia ajudar o casal, a menina, e trataram dos obsessores. Os obsessores foram embora. Gente, não há obsessor que fique perto de gente caridosa. Ele não aguenta, sabe por quê? O obsessor é preguiçoso. Não gosta de trabalhar, o obsessor não gosta de estudar. Ó, quer ver? A gente vem, pega o livro, eu peguei o livro, me deu um sono. É obsessor, para a gente não estudar. Aí uma chegou para o Divaldo e falou, mas eu não consigo, Divaldo, ler, o sono me abate. Não, minha filha, lê em pé. Porque se você dormir, você vai cair, vai tomar um susto e vai despertar o sono, não é? Bom, então, encerrando essas mal alinhavadas ideias, eu vou contar um caso também do nosso Hilário Silva, psicografia do Chico. O orador fez uma palestra sobre a caridade. E disse que quem não, encerrou dizendo que quem não fazia a caridade estava sujeito a pegar doenças ruins, incuráveis. Palestra muito bem feita, muito bem preparada. Aí ele fez o lanche no centro, foi para o hotelzinho, porque ele era de uma outra cidade para pernoitar, mas estava uma noite muito quente, talvez igual o dia de hoje, 36 graus, segundo os registros, e aí ele pegou o evangelho, o orador, desceu, ficou embaixo de um poste de luz, e quando ele abriu o evangelho, veio um mendigo com a mão magra, estendeu a mão e pediu uma esmola, pelo amor de Deus. O homem botou a mão no bolso para atender às rogativas do mendigo. O mendigo, olhando a mão no bolso, achando-se já antecipadamente dono do donativo, disse que os bons espíritos o acompanhem. Mas o nosso amigo, quando ele botou a mão no bolso, que ele tateou a única cédula que tinha ali, ele lembrou que era uma nota de 50 reais. Aí, como uma coisa é falar e outra é dar, fazer, ele não estava muito afeito ao ato de dar, ao exercício de dar, porque quem faz o bem, meus amigos, minhas irmãs, é espontâneo, ele faz a todo momento, a toda hora, o bem sai dele naturalmente, como Kardec falou, quem faz o bem hoje, com naturalidade, sem esforço, é porque fez o bem no passado. Então, mas aí ele ficou conjecturando, 50 reais é muito, não sei se vale a pena, e a mão voltou vazia. Quando o mendigo viu a mão voltar vazia, disse que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem. Aí o nosso irmão, sentindo-se como é criticado no seu gesto, botou a mão de novo no bolso. O mendigo, acho que ele era esperto aqui da Barra da Tijuca, quando ele olhou a mão entrar de novo no bolso, ele disse que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem com doenças. Mas aí o nosso irmão, não pode, 50, tem cara que bebe, eu acho que vai fazer, não vai usar o dinheiro bem, e a mão voltou vazia. E quando o orador viu, o mendigo viu a mão voltar definitivamente vazia, aí disse que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem com doenças que possam ser curadas. Aí o mendigo, o orador ficou zangado. Mas vem cá, quem é que ensinou a você rogando praga para os outros? Ele falou, foi no centro. No centro, o homem que falou lá. O que ele disse, meu filho? Olha, ele disse que quem não faz a caridade está roubado. Ele falou isso, meu filho, vai pegar doença ruim, incurável. Meu filho, então toma. E deu os 50 reais para ele.
Então, meus amigos, o grande desafio é sairmos de nós mesmos. Esse é o desafio. Se carregas contigo o tempo atormentado, sob tristeza e desencanto, é natural te aflijas, entretanto, não te entregues ao luxo de chorar. Sai de ti mesmo e escuta em derredor. Aqueles que se vão sem rumo certo, suportando no peito o coração deserto, na penura que mora entre a noite e o pesar. Não importa o que foste e o que sofreste, e nem a dor alheia em mágoas mudas, procurarás saber a crença em que te escudas e nem pergunta quem és. Os que seguem no pó do sofrimento, vivendo da coragem semi-morta, rogam-te auxílio à porta, rojando-se aos teus pés. Desce da torre em que te vês somente, escuta-lhes a história dolorida. Esse chora sem lar, outro é quase suicida, cansado de amargura e solidão. Aquele envelheceu sem alguém que o quisesse, outra é mãe desprezada, anêmica e sozinha, sombra de mulher que respira e caminha, sabendo agradecer a fortuna de um pão. Sai de ti mesmo e vem, esquece-te em serviço. É Jesus que te chama ao bem que não se cansa. Encontrarás ao servir renovada esperança, paz e fé sob a luz de nobres sirineus, e 100 horas a dar ao desalento e ao tédio, quando encontres a noite, a cada dia, dirás aos céus, em preces de alegria, por tudo quanto tenho, agradeço, meu Deus. Muito obrigado, muita paz a todos.